Ora, boas YouTubers, estamos aqui de volta então para mais um episódio e mais uma review de The Walking Dead. Desta vez temporada 7, episódio 11, Hostilities and Calamities. Portanto, este episódio é basicamente um episódio de throwback, ou seja, é para nos mostrar o que aconteceu com o grupo do Negan, mais ou menos desde o episódio 8 desta temporada, que é quando o Daryl foge e o ajudou a fugir. Começamos então o episódio com o Eugene a ser recebido calorosamente no Sanctuary. Depois temos Depois com o Dwight a ser levado para a cela onde o Daryl tinha ficado no tempo em que esteve com os Saviors. Temos também aquele throwback à música do Easy Street que o Daryl tinha ouvido durante o tempo que ficou na cela e o torturou. Neste caso vemos o Eugene a ouvir a música e parece que até gostou da música. Um, Mais tarde, o Negan visita o Dwight para o questionar acerca da Sherry, que viemos a saber que desapareceu no mesmo dia que o Daryl fugiu. De seguida, o Negan ordena ao Dwight que vá à procura dela e que a traga de volta. Mais tarde, o Eugene dá então uma volta pelo Sanctuary, um tour, digamos assim, com uma das dos Saviors, que lhe explica várias coisas, como funcionam, como funcionam as coisas ali e assim. Explica-lhe também que existem vários setores nos Saviors e que uns respondem a outros, ou seja, existem camadas ahm, e que basicamente os que estão num posto mais abaixo respondem aos que estão num posto mais acima, que é o caso do Eugene. ahm, que tem um quarto, tem uma cama, tem música, tem jogos, tem tudo. Ahm, e basicamente ele responde ao que está acima, que é só o Negan. Na conversa que o Eugene tem com o Negan, perto das redes onde estão os Walkers a proteger basicamente o perímetro do Sanctuary, ele pergunta-lhe se sabe como é que os Walkers se conseguem manter em pé sem se desmoronarem, digamos assim. E por incrível que pareça, o Eugene vem logo com uma solução que implica derreter vários ferros, né? E depois juntar o ferro derretido por cima dos Walkers, com eles junto à rede e assim, um, fazendo com que eles fiquem presos, agarrados nas redes. O Negan fica muito impressionado com a solução que o Eugene encontrou ali para ele e dá-lhe um prémio que é basicamente passar uma noite com algumas das mulheres dele, Ah, mas sem sexo. É um ponto muito importante. Nessa noite, o Eugene e as mulheres do Negan têm uma noite em que jogam muitos videojogos e conversam. Têm conversas inteligentes, como eles dizem. E chegam a uma parte da noite em que começam a falar de bombas e etc. Com que depois o Eugene vai começar a usar as suas capacidades para fazer determinadas coisas. E vemos ali algumas coisas que ele faz com balões e etc. No dia seguinte, o Dwight vai então em busca da Sherry, na sua antiga casa, onde eles viviam juntos. Ele tinha então encontrado no seu quarto no Sanctuary o bilhete que dizia Go Now, ah, que alguém tinha escrito para para meter por baixo da cela do Daryl e para ele dizer para fugir agora que já tinha aberto a cela. E aqui na sua antiga casa ele encontra então uma carta e compara então a carta, o bilhete do Go Now com a carta que tinha sido escrita. Compara a maneira de escrever, as letras e etc. Principalmente a letra G que se vê ali claramente que é a mesma pessoa que escreveu o bilhete e a carta. Que mostra então e confirma que foi a Sherry que ajudou o Daryl a fugir, que liga então várias histórias e vários plots, digamos assim. Uh, Junta também a história do Doctor que vem mais à frente. Nessa carta que a Sherry deixa então em casa deles, ela explica-lhe várias coisas, principalmente ela gostava de como o Dwight era antes e não da pessoa que ele se tornou. Uma das frases que talvez achei mais importante e mais interessante foi aquela escreveu no final da carta. Um, e vou passar a citar, diz então: I loved who you were,
I'm sorry I made you into who you are. Goodbye, Annie. Pronto, deixo-vos assim a pensar nessa frase que eu achei muito interessante. Nessa mesma noite, as mulheres do Negan voltam a ir ter com o Eugene, pedem-lhe então que, com as capacidades que ele tem e a inteligência que ele tem, a ver se ele consegue fazer algum tipo de comprimido ou algo do género para elas usarem na Amber. E que elas dizem que pronto, ela anda muito deprimida e não quer mais viver e assim. Um, Ele fica um pouco hesitante, mas acaba por aceitar e por fazer o mesmo e produzir o comprimido. Para o fazer, ele usa mais uma vez a inteligência, que é o ponto mais forte da personagem dele contra um dos Saviors. Tira vários medicamentos, e tira não só alguns medicamentos, como também um peluche e várias outras coisas. Ele até dá um nome a peluche, penso eu, não me estou agora a recordar qual é o nome que ele dá, mas ele dá um nome a peluche também. E, e pronto, ele tira várias outras coisas, esta parte é hilariante. É muito hilariante ao mesmo tempo. Depois o Dwight volta ao Sanctuary, diz então ao Doctor que encontrou e matou a Sherry mentindo-lhe. Depois de fazer o comprimido, o Eugene é levado para aquela sala grande, que penso que seja a sala principal dos Saviors, onde está a ser preparado o Iron em brasa. O Iron que foi usado também foi usado na cara do Dwight e assim. O Negan dá então com a Lucille no Doctor, fazendo com que ele caia. Depois diz-lhe que o Dwight lhe disse que foi ele a ajudar o Daryl a fugir, acabando também por ser ele a ajudar a Sherry a fugir. Isto acontece porque o Dwight colocou o bilhete que a Sherry tinha escrito a dizer Goodbye Honey, fazendo parecer que ela estava a despedir-se do Doctor. Acaba então por não usar o Iron a ferver, depois joga o Doctor para cima do fogo, quando nada o previa, matando assim o Doctor. Ele depois diz que já não precisamos deste Doctor, temos então outro, a referir-se ao Eugene, penso eu, que é uma mente brilhante, digamos assim. O Negan acaba por dizer ao Dwight que tem pena da Sherry ter morrido, mas o Dwight acaba por responder que ele não tem. Portanto, aqui temos então mais uma ligação, uma história, o que é muito interessante, com apenas aquele bilhete, o bilhete e a carta, eles juntam aquilo tudo e conseguem ligar várias histórias, o que é muito interessante. Mais tarde, as mulheres do Negan, que tinham pedido ao Eugene para lhe fazer os comprimidos, voltam a falar e a ameaçá-lo desta vez para lhes dar os comprimidos, mas que ele acaba por recusar, não lhes dar os comprimidos. Ele descobre então que os comprimidos não eram para a Amber, mas sim para o Negan. Elas basicamente chamam-lhe Coward e depois vão-se embora, acabando por os comprimidos não serem usados. Depois, um pouco mais tarde na mesma noite, o Negan aparece no quarto do Eugene, perguntando-lhe, pronto, ele tem ali alguma conversa, mas depois pergunta-lhe who you are, ao qual ele responde logo de seguida, I'm Negan. Diz-lhe que era Negan bem antes de o conhecer, e aqui podemos ver como é que o Eugene está a aceitar esta mudança para os Saviors. No dia seguinte, vemos o Eugene com o Dwight a olharem para o plano dele a ser realizado, com a situação do ferro ter sido retido por cima e depois jogado por cima dos Walkers, e o episódio termina com eles a dizerem que We are Negan. Pronto, isto basicamente foi um resumo do episódio em que vemos que pronto, isto foi muito Eugene este episódio, e em que vemos o Eugene a usar todas as suas capacidades para se adaptar a este novo estilo de vida com ele, como ele tem feito desde o princípio, basicamente. Tem-se adaptado e usado sempre tudo o que precisa e todas as capacidades e as inteligências que tem. ahm, e ele usa desde a primeira vez em que o vemos na série. Portanto, vamos ver o que acontece com esta história toda do Eugene. Temos que esperar para ver, mas basicamente ele está a usar todas as capacidades que tem para subir de ranking, digamos assim, nos Saviors, e pelos vistos está-se a adaptar muito bem. Ahm, este episódio, eu acho que eles sabiam que isto iria dar no mesmo dia que os Oscars,
E então tivemos um episódio em que basicamente nós poderíamos não ver o episódio, mas acabaríamos então por continuar a perceber a história toda na mesma, porque basicamente não avançamos em nada. Isto é basicamente um throwback nesta história do Negan e etc. Esta foi então a minha opinião sobre o episódio. Espero então que tenham gostado. Metam gosto se gostaram, subscrevam o canal se ainda não estão subscritos. Fiquem bem, pessoal, e até à próxima. Se ficaste até aqui, clica num dos vídeos para mais conteúdo. Clica também no meio para subscreveres o canal se ainda não estás subscrito. Obrigado e até a próxima.